Bom, gente, vamos voltar a falar sobre o desfile em homenagem ao presidente Lula. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a Amanda Cunha, ela que é professora e especialista em direito eleitoral e político. Doutora, seja bem-vinda ao nosso 3 em 1 e, é claro, uma boa tarde para a senhora. Olá, Eliseu, boa tarde a você, aos ouvintes, às ouvintes. É sempre um prazer enorme estar aqui esclarecendo questões tão polêmicas do nosso direito eleitoral. Bom, doutora, vamos começar então trazendo um panorama, então, para a gente entender um pouquinho melhor o que está em jogo, né? Tudo que a gente viu até o momento que foi feito o desfile, todos os elementos que foram apresentados, até mesmo a precaução por parte do governo federal. Tudo que foi mostrado até o momento, há um potencial crime eleitoral? Como é que a senhora avalia o que foi mostrado até o momento em relação ao desfile em homenagem ao presidente Lula? Pode ter um precedente de um crime eleitoral? Então, Eliseu, a primeira coisa que a gente precisa esclarecer à população é que não se trata necessariamente de um crime eleitoral. O que está em jogo é o que a gente chama de ilícitos eleitorais, que são condutas punidas pela Justiça Eleitoral, mas que não levam a pena de prisão, pelo menos não nesse contexto, em termos de propaganda antecipada, de uma possível propaganda, né, antecipada, um abuso de poder, o crime eleitoral ou algum outro tipo de crime, ele tem um contexto um pouco diferente do que a gente tem abordado nesse aspecto, né? Existem os crimes eleitorais, mas os mais polêmicos, as questões mais polêmicas, estão atreladas a essas questões de ilícitos, propaganda eleitoral antecipada, abuso de poder, até mesmo questão de captação ilícita de sufrágio, né? Então, a gente tem essas questões vinculadas aos ilícitos, que não levam a pena de prisão, mas levam a multa, ou a cassação, ou até a inelegibilidade, uma das sanções mais gravosas. Então, o que a gente tem visto aí nesse contexto da homenagem, né, vamos partir desse pressuposto, de uma homenagem feita pela Escola de Samba Acadêmicos de Niterói ao então presidente Lula. Até aí, gente, numa ideia de liberdade de expressão, de escolha da escola, liberdade artística, estaria tudo bem. Não é a primeira vez que se homenageiam figuras políticas no carnaval. Homenageia e se critica também, né, bastante. O problema é que o presidente Lula ainda está no exercício do cargo e é pré-candidato à reeleição. Então, aí a gente tem alguns limites sobre os quais é preciso ter algum cuidado. Então, a gente tem a ideia de uma possível propaganda antecipada, porque a propaganda eleitoral mesmo, o pedido de voto, o pedido, né, mais explícito, acontece a partir de 16 de agosto. E nesse período anterior, existem algumas regras que proíbem tanto o pedido de voto, né, direto, quanto formas dissimuladas, disfarçadas de pedido de voto e de promoção pessoal desse político. Então, a gente tem que cuidar aí com esses elementos que podem caracterizar um pedido de voto disfarçado. Então, muita gente está dizendo, né? Eu assisti o desfile, fiquei a madrugada inteira acordada, eu adoro assistir o desfile das escolas, ainda mais nesse contexto, né? Desse caso eleitoral. E realmente tem elementos, o próprio samba enredo, tem o jingle de uma campanha antiga do Lula, né? O Olê, Olê, Olá, Lula, Lula. Tem o 13, né? Eles falam o número 13 no samba enredo. Durante o desfile a gente viu várias alegorias com a estrela do PT. Teve uma toda de membros vestidos de vermelho com a estrela, então remetendo bem a ideia do Partido dos Trabalhadores, figuras do Lula, críticas políticas a adversários aí conhecidos. Então, assim, há elementos que podem caracterizar uma ideia de uma queimada de largada aí na promoção pessoal do Lula para a campanha de 2026. E aqui eu destaco um dos elementos que talvez muita gente ainda não tenha prestado atenção, que é o fato de que, é a escola de samba que tomou a iniciativa, a escola de samba que fez o samba enredo, né? Em tese, a gente não tem nenhuma ligação direta do presidente, mas o próprio Partido dos Trabalhadores, no Instagram, publicou um vídeo, fez um VT com várias imagens do Lula, com o número 13, com a estrela, e fez um collab, né? Fez esse conteúdo compartilhado com a escola e com o samba enredo. Então, assim, o PT, o partido, se aproveitou desse conteúdo, desse contexto, para fazer o que eu vejo nitidamente como uma campanha antecipada. Aquele vídeo, naquele contexto, em collab, está no YouTube também do Partido dos Trabalhadores. Então, nesse aspecto, a gente pode explorar uma ideia de propaganda antecipada. Mas o mais grave até não está nem aí. É grave também, gera multa, né? É justo que seja uma multa aí considerável, né, razoável, diante da repercussão, diante da visibilidade que o carnaval dá para o conteúdo em si, para a escola em si. E tem a perspectiva também desses ilícitos, se formarem uma ideia de abuso de poder. Porque o que acontece?
além desses elementos possíveis de caracterizar uma propaganda, esse conteúdo nas redes sociais, que para mim realmente é um elemento bem característico, a gente tem essa ideia do abuso de poder, que é essa desigualdade de visibilidade entre os pré-candidatos. Então, mesmo que o presidente não tenha contribuído por essa questão diretamente, ele teve uma plataforma, uma visibilidade na Sapucaí, milhares de pessoas, transmitido ao vivo por TV pública, né, por TV com verba pública, né, toda televisão é uma concessão. Então, a gente tem todo esse contexto que pode, sim, gerar consequências bem preocupantes para o então presidente, né? A gente já teve notícia aí de uma ação, né, uma notícia de que o Partido Novo, por exemplo, vai propor uma ação questionando o registro de candidatura do Lula quando ele fizer esse pedido, justamente por um abuso de poder, né, que pode levar à cassação do seu próprio registro. Então, Lula pode ser impedido de concorrer e também pode se tornar inelegível. Doutora, você elencou, né, diversos pontos pertinentes, interessantes para a gente analisar e também ficar atento nessas próximas semanas. Agora, o nosso comentarista Langani quer fazer uma pergunta para a senhora. Boa tarde, doutora. Obrigado pelas explicações. Esse ponto do Instagram realmente foi bastante esclarecedor. Eu tenho duas perguntas para a senhora. A primeira, a presença do presidente na Sapucaí pode ser entendido como uma propaganda? Isso aumenta o risco para ele? E a segunda pergunta é em relação ao dinheiro público que foi utilizado. Isso pode caracterizar abuso de poder econômico? Duas ótimas perguntas. Sobre a primeira, sobre a presença do presidente, eu não vejo grandes problemas, né? Os políticos em geral pelo país, governadores de estado que são candidatos à reeleição nos seus estados, compareceram às festas, às festividades. Então, só a presença por si só, eu não vejo problema, né? Com certeza o jurídico aí orientou o presidente, os ministros, a própria primeira-dama a não desfilarem na escola para não ter uma associação mais direta do enredo com a figura do candidato Lula, né? Não só presidente, mas pré-candidato. Então, isso por si só eu não vejo assim como um problema. Agora, a questão do dinheiro, é bom a gente esclarecer, porque sim, todas as escolas receberam por igual um valor do governo federal, assim como do governo estadual do Rio de Janeiro. É de praxe os governos darem apoio, né, para o carnaval que dá um grande retorno também econômico para as cidades e para os governos. O que acontece? A verba foi igual, não foi uma verba que privilegiou só acadêmicos de Niterói. Mas qual é o problema? Se esse desfile, se for considerado que esse desfile teve um desvio de finalidade, que não foi uma ideia carnavalesca, que não foi só uma ideia de homenagear uma liberdade artística, se caracterizar realmente uma promoção pessoal para o então pré-candidato presidente da República, essa verba pode ter sido utilizada com um desvio de finalidade. Então, sim, aí pode caracterizar mais um ilícito, aí mais uma consequência, um abuso de poder econômico também. Então, a gente tem todo esse quadro aí bastante complicado, eu vejo, para o então pré-candidato Lula. Doutora, o nosso comentarista Fábio Piperno também quer fazer uma pergunta para a senhora. Boa tarde, doutora. Em relação à questão do Instagram que a senhora levantou, então, deixa eu esclarecer uma dúvida. Por exemplo, se amanhã depois eu, pessoa física, ou alguma empresa, se nós fizermos uma manifestação de apoio, ou melhor, se a gente fizer uma manifestação elogiosa a qualquer um dos candidatos e o partido desse candidato fizer um collab, retuitar, repostar a nossa manifestação, então, nesse caso, ele também estaria incorrendo em crime eleitoral? Não, na verdade não. O que acontece? O problema não é nem o collab em si. O problema não é nem só o compartilhar o conteúdo de alguém. A ideia é que esse conteúdo está cheio de elementos que, se fosse em qualquer outro tipo de contexto, a Justiça Eleitoral já puniria como propaganda antecipada. O uso do número do partido, o uso da estrela, do símbolo, das cores, da imagem do pré-candidato. Então, tudo isso, desde agora, para fins de promoção pessoal, já é proibido. Então, quando o partido, e até onde eu vi foi o próprio partido que fez o vídeo e aí fez o collab com a escola. Então, partiu do Partido dos Trabalhadores, o vídeo com imagens do Lula, inclusive imagens durante o governo, então imagens governamentais, imagens dele enquanto agente público. Foi feito esse VT
com o som do samba enredo da escola. E o som tem várias características aí implícitas, né? Tem vários casos na jurisprudência da Justiça Eleitoral que caracterizariam isso como uma propaganda antecipada. Então, não é necessariamente só o collab, é porque é um collab com um conteúdo que tem vários elementos aí que caracterizam essa questão. Doutor, o nosso comentarista em Brasília, Zé Maria Trindade, também quer fazer uma pergunta para a senhora. Zé. Salve, doutora. Eu estou entendendo que ao fazer o collab, ao divulgar, o partido acaba assumindo, né, uma iniciativa que antes era uma iniciativa de uma escola de samba. Eu acompanhei aqui, doutora, a primeira votação da emenda que permitiu a reeleição, depois os primeiros passos. Fernando Henrique ali não sabia exatamente o que fazer, até onde ele ia, não existia norma, apenas a possibilidade de reeleição. Aos poucos, as normas foram chegando, né? E a Justiça Eleitoral definiu ali parâmetros, como, por exemplo, é muito estranho, a senhora falou aí do equilíbrio, eu tenho acompanhado decisões da Justiça Eleitoral que vê a proporção, né, do ilícito, né? Se houve vamos dizer assim, um benefício tal que justificou a vitória, por exemplo, é um dos critérios para anular a eleição, né? Se a proporção do ilícito para a Justiça Eleitoral proporcionou um número de votos que mudaria o quadro, por exemplo, né? Então, isso tem uma proporção muito grande mesmo. Mas a minha pergunta é sobre a insegurança jurídica. Eu faço essa crítica, que a Justiça Eleitoral hoje pode tudo, com argumentos delas, de inelegibilizar, de caçar. É assim mesmo? A senhora vê uma dificuldade grande, como retratou a ministra, dizendo que trata-se de uma areia movediça? A legislação brasileira é assim na eleição? Pessoal, só deixa eu, inclusive, dar boas-vindas ao pessoal da rádio que está acompanhando o nosso 3 em 1. Sejam todos bem-vindos. A gente segue ao vivo nessa discussão em relação, né, aos possíveis prejuízos ou também o que pode eternizar um crime eleitoral, propaganda política antecipada após o desfile do presidente, né, em homenagem ao presidente Lula na Sapucaí. A gente está recebendo aqui a doutora, professora e especialista também, Amanda Cunha, em Direito Eleitoral e Política, e está trazendo esses desdobramentos e, é claro, repercussões. Doutora, agora sim, pode responder a pergunta do Zé Maria Trindade, todo mundo da rádio e, é claro, todo mundo acompanhando aqui o nosso 3 em 1 em diferentes plataformas. Essa questão é fundamental para a gente pensar, porque não é que a Justiça Eleitoral possa tudo, mas ela pode bastante coisa. Isso porque a gente tem uma estrutura normativa eleitoral ainda com algumas lacunas a serem preenchidas. Então, por exemplo, a gente teve a tramitação, uma discussão intensa no ano passado sobre a proposta de um novo Código Eleitoral. A proposta não avançou, ficamos com as regras de até então. Então, por exemplo, nas regras de até então, a gente não tem regulamentação sobre o uso de inteligência artificial nas campanhas. Então, acaba que o TSE, por meio do seu poder de editar resoluções, acaba normatizando essas questões. A Justiça Eleitoral, no geral, não tem o poder de inovar no ordenamento jurídico, mas ela acaba tendo que, em algumas situações, fazer isso por uma omissão legislativa. Então, existe aí, a gente precisa entender esse contexto. E eu sou uma das pessoas que critico bastante essas questões. O meu livro, que trata do direito eleitoral sancionador, trabalha exatamente isso, a necessidade da gente trazer mais balizas para ter mais segurança jurídica nessa seara, mas é preciso a gente entender esse contexto. A gente tem que criticar, tem que cobrar mais contornos, a gente tem que ter mais leis mais objetivas no que diz respeito ao que é proibido, ao que vai ser punido, ao que pode acarretar uma cassação. E hoje a gente tem muita construção jurisprudencial porque a gente não tem as condutas previstas lá direitinho na lei, como a gente tem, por exemplo, no Código Penal. Então, a gente não tem para esses ilícitos eleitorais, apesar da gravidade dessas sanções, que pode levar aí até a inelegibilidade, o mesmo contorno de uma figura criminal. Então, a gente vai acabando, né, caminhando num cenário aí um pouquinho, uma areia movediça, digamos assim. Então, quando eu falo, né, costumo falar bastante que a gente tem muitos precedentes, a linha da jurisprudência do TSE caminha nesse sentido, pelos elementos, pelo que eu enxergo aqui do que aconteceu, esses riscos, mas também tem casos em que a Justiça Eleitoral, justamente como falastes ali, analisa a gravidade, se é uma gravidade suficiente para ter afetado as eleições, capaz de afetar as eleições. Então, ela não é uma análise muito objetiva, né? É lógico que a gente tem toda uma diretriz na jurisprudência da Justiça Eleitoral nesse sentido, que dá para entender,
né, qual é a racionalidade das questões, mas de fato, realmente a gente tem, às vezes, decisões conflitantes entre tribunais regionais de estados diferentes, porque a gente tem essa questão estrutural normativa em que a gente precisa realmente avançar e melhorar bastante ainda. Doutora, o Alan Gani tem uma nova pergunta para a senhora. Doutora, Claro. em relação a essa postagem em collab com elementos de propaganda, enfim, cores, música, etc., é uma situação mais grave do ponto de vista eleitoral do que aquela do ex-presidente Jair Bolsonaro no episódio da reunião com os embaixadores para falar de urna, enfim? Dizer que é mais ou menos grave é um pouco delicado nesse aspecto, porque cada caso tem os seus contornos. Eu acho que grave não. Eu acho que a reunião dos embaixadores, ali as falas do ex-presidente Bolsonaro no exercício do cargo, né, foram bastante graves mesmo, assim, sendo redundante, mas foram bem graves. E essa questão do collab em si, na verdade, aqui até não lembro qual de vocês que mencionou essa ideia da responsabilização por terceiros, né? Ah, mas foi um terceiro que fez o conteúdo, é um terceiro que está fazendo da escola, que fez o samba-enredo, que fez o enredo, que fez as alegorias. Mas a gente precisa saber que na justiça eleitoral existe uma responsabilização por atos de terceiros. Justamente nessa ideia de quando confere um benefício eleitoral tão grande que mesmo que o candidato, pré-candidato não tenha cometido diretamente essa conduta, ele acaba sendo responsabilizado. Isso porque a justiça eleitoral precisa, em essência, defender aí que as regras do jogo sejam mais equitativas. Então, por exemplo, nesse caso, se não ficar provado que o presidente Lula não teve nada a ver com a escola, que realmente não tem esse limiar, mesmo assim, dependendo do volume, da gravidade, do alcance, da repercussão, isso pode sim acarretar sanções para ele enquanto pré-candidato. E esse collab vem justamente como um elemento que coloca o Partido dos Trabalhadores conectado direto com a escola. Então, a gente teve aí notícias que a então primeira-dama, que o presidente Lula indicou atores, atrizes para representar alguns personagens da sua família, ele próprio no desfile. Então, tem várias questões aí para ser apuradas. Ao que se consta também que a atual primeira-dama teria procurado mobilizado incentivos empresariais que é permitido para as escolas. Então, esse collab, ele é uma prova de que o partido estava ciente do debate, ciente do samba-enredo, ciente de tudo que estava acontecendo e, de alguma forma, já se beneficiou desse conteúdo, desses elementos que caracterizam uma propaganda antecipada. Perfeito, doutora. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso querido 3 em 1. Senhora sempre bem-vinda e, claro, esclarecendo diversos pontos pertinentes em relação também, né, ao desfile em homenagem ao presidente Lula lá na Sapucaí. Uma boa segunda-feira de carnaval para a senhora. Igualmente para vocês. Obrigada pelo convite. Eu fico sempre à disposição. A gente que agradece.